Olá pessoal, aqui quem fala é Augusto Gomes. Nós estamos aqui dando sequência na nossa roda de conversa sobre fotografia e conservação e hoje nós temos o prazer de estar com um grande fotógrafo que é o Érico Hiller. Érico, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e de participar aqui dessa nossa roda de conversas. É um prazer ter você conosco. Prazer é todo meu, Augusto. Boa tarde aí, bom dia para vocês. Espero que seja um papo legal aí. Vamos com tudo. Isso aí. Érico, para a gente iniciar aqui nossa conversa, você poderia contar um pouco para a gente sobre a sua história com a fotografia, como que você chegou até a fotografia, qual que é a sua formação? Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua história aí. Pois é, eu sempre tive algum tipo de relação com a produção de imagem, a contação de história. Desde pequeno, eu sempre gostava de fazer histórias em quadrinho, de desenhar. E depois eu flertei um pouquinho com o cinema, eu tentei ser cineasta, era algo que eu sempre curti. Mas assim, eu sempre, desde que eu me recordo da minha vida, não vou nem chamar isso de carreira, a questão da imagem e da narrativa visual sempre estiveram presentes de alguma forma. Eu acho que nós, humanos, somos contadores de história natos, a gente sempre transfere o nosso conhecimento de pessoa para pessoa, de geração para geração, e na medida que o tempo passa, as plataformas se modificam, se atualizam, mas a narrativa, a contação de história se mantém. Antigamente, através da tragédia, do teatro, e depois quadrinhos, cinema, o cinema mudo migrou para um cinema mais tecnológico, depois vieram aí os efeitos especiais, a música, e a fotografia, acho que agora mais do que nunca, sobretudo por causa do advento das redes sociais, ela está presente. Desde que eu me lembro da minha infância e na medida que eu fui me tornando um profissional, eu me vejo como um contador de histórias. Mas assim, eu entendo que eu sou fotógrafo, a minha fotografia que é o meu DNA, é a minha forma de me expressar. Entendi. Então foi um caminho natural para você, né? Desde criança você já tinha contato com esse processo de contação de histórias, e isso sempre interessou aí para você. Sim, sim, sempre natural, não foi uma profissão que eu escolhi, não foi nada que alguém me sugeriu, foi algo que se desenvolveu e brotou muito naturalmente na minha maneira de ver e viver. Legal demais. E em que momento que a fotografia de natureza começou a fazer parte dessa história aí? Quando que isso começou a aparecer para você? Desde que eu comecei a fotografar, hoje eu estou com 40 anos, eu comecei mais ou menos com 25, 26 anos, e assim, eu acho que tanto natureza como pessoas são coisas relativamente indissociáveis. A gente, mesmo quando você está fotografando uma paisagem, você está fotografando já interferindo nela de alguma forma pelo fato de você estar lá. Então, ninguém nunca fotografou a natureza pura, porque se você está lá, ela já não é mais pura. E o meu interesse, o meu foco de interesse, Augusto, sempre foi o ser humano, sempre foram as pessoas. E eu acho que olhar para o ambiente, olhar para a casa onde as pessoas moram, é algo relativamente natural quando você começa a se preocupar com o entorno e com o contexto, com o cenário, a paisagem das suas histórias. No que diz respeito a alguma abordagem mais conservacionista, eu sempre tive uma preocupação nesse aspecto. O meu primeiro grande projeto documental foi sobre países emergentes, então eu tinha que fotografar paisagens, era parte da minha história. Depois eu fiz um projeto sobre lugares ameaçados, onde o cenário, a paisagem, o impacto do homem no planeta era o personagem principal do documentário. E recentemente para falar da crise mundial dos rinocerontes. Então, por mais que você se foque um pouquinho em mostrar pessoas, mostrar os animais e tudo mais, a gente não tem como se desconectar do contexto, né, do grande palco onde nós vivemos. Então a paisagem ela acontece naturalmente. Não é a minha preferência do ponto de vista de me instigar a achar soluções. Eu não me vejo como um fotógrafo de paisagem, assim. Eu vejo a paisagem como uma consequência do meu trabalho e não como uma busca. Uhum. Interessante. E deu para ver que você sempre procurou, então,
buscar o elemento humano dentro desses projetos que você fez, né? No Emergentes, na Jornada do Rinoceronte, você procurou encontrar como que o ser humano se inseria nesse contexto, qual que era a influência dele no meio. Conta um pouquinho pra gente com mais detalhes sobre essa busca aí por esse elemento. Eu gosto de trabalhar com lentes grandes angulares e você consegue se aproximar das pessoas, mas de certa forma mostrar um pouco do microcosmos onde ela está inserida, seja dentro da casa dela, seja no bairro, na cidade. E uma coisa que eu não me dei conta na época que eu comecei a fazer meu primeiro projeto documental e que depois que eu vi que era uma coisa recorrente, é mostrar o elemento humano, a pessoa, como uma formiguinha no meio da minha composição. Então, muitas das minhas fotos, isso não foi nada pensado, foi algo que foi surgindo mediante as oportunidades, eu via a pessoa como uma pequena parte da minha composição fotográfica e na medida que o seu olho navega na imagem, você percebe que cidade que ela está, ou tem uma ideia se o cara mora numa floresta, numa favela, alguma coisa assim. E essa relação rápida de você olhar para uma foto e tentar desbravar e desvendar isso é algo que eu considero bastante interessante para contextualizar quem está lendo a sua fotografia. Uhum. Interessante. E em algum ponto específico aí da sua jornada dentro desses projetos, você teve esse estalo aí sobre a conservação? Foi durante algum desses projetos específico aí que você começou a preocupar com essa questão especial? Como que aconteceu esse processo? Aconteceu mais ou menos assim, eu imagino. Não é nada muito racional, não. É algo que vai nascendo naturalmente. Eu tenho a convicção que a fotografia documental é uma peça de educação. Você tira algo da sociedade para reformular, reprocessar e para devolver depois de uma maneira muito mais rica para a sociedade. Não sei se mais rica, mas de uma maneira ressignificada, reinterpretada. E a partir daí a fotografia é uma das peças de educação, de conscientização. Então eu tenho essa convicção que ela é relativamente engajada no sentido de ter finalidades sociais. Eu faço minhas fotos para mostrar para as pessoas, para que elas pensem sobre coisas que elas não estão acostumadas a pensar tão rotineiramente na vida delas. Talvez esse... Legal demais. Provocando ali as emoções mesmo, né? Puxando elas para fora da zona de conforto. Pode ser, por aí. E como eu viajo muito e estou muito ligado em muitas histórias que acontecem ao redor do planeta, essa tônica conservacionista e de mudança climática e de aquecimento global, isso está naturalmente onipresente na maioria das fotos que eu faço. Então esses temas acabam sendo recorrentes, eles acontecem, ora vira o tema de um livro, um tema de uma pequena reportagem, mas eu estou sempre ligado nessa questão ambiental. Eu não me considerava até um certo tempo atrás um conservacionista. Eu me considerava apenas um contador de história e eu me deixava a paralela, à margem dessa discussão de conservação, até porque isso é uma ciência e tem um monte de profissionais envolvidos. Seria uma irresponsabilidade minha chegar e falar, não, eu sou conservacionista. Não sou, mas as finalidades do meu projeto, sobretudo desse último onde eu trato de um animal em extinção, que é o rinoceronte, extinção por causa, não de perda de habitat, mas por causa da caça, o ilegal, eu acho que eu assumi ali de certa forma. Eu falei, não, eu quero proteger rinoceronte, eu quero salvar rinoceronte. Se esse meu projeto salvar um que seja, eu vou entender que essa vai ser a minha missão, essa vai ser a minha jornada, proteger os animais. Uhum. Entendi, bacana demais. E agora entrando um pouco mais nessa questão dos projetos mesmo, como que foi surgindo essa semente aí da jornada do rinoceronte? Foi muito interessante, porque eu não pesquisava o assunto, ninguém me ofereceu para fazer esse trabalho. Eu fiz uma viagem em 2007 para a África do Sul, e ali eu estava fazendo um trabalho relacionado a turismo, que não tinha nada a ver com rinoceronte ou com nenhum outro animal.
E aí, de repente, numa das minhas incursões, lá nos safaris que eu estava fazendo, eu vi um rinoceronte e tive acesso a todo esse contexto do que está acontecendo com ele. Aquilo me instigou e me provocou de uma maneira muito grande. Eu acho que o fotógrafo tem que estar sensível aos assuntos que lhe tocam o coração. Isso aconteceu comigo. E aí aquilo foi crescendo, e o que aconteceu, o que diferencia esse projeto dos outros, na minha opinião, é que eu deixei o tempo amadurecê-lo aos poucos, respeitando os limites e as dificuldades que um projeto dessa envergadura demandaria. E aí, nesse caso desse projeto, foi um período de quase uma década, porque de 2007 eu fui publicá-lo em 2016, foram 9 anos envolvido nessa leitura, nessa pré-produção, nessa pesquisa, nesse contato com um monte de gente que você faz ao redor do planeta, e efetivamente nos últimos 2 anos do projeto saí a campo para colocar a mão na massa para começar a produzir as fotografias que já habitavam o meu imaginário e as coisas que vinham aparecendo para mim no caminho. Então foi um trabalho de slow photography. Só para recordar aqui, então foram de 9 ou 10 anos aí, você foi fotografar nos últimos 2 anos. Quando eu falo que eu fiquei 9 anos envolvido com esse trabalho, as pessoas acham que eu fiquei fotografando 9 anos. Eu fiquei 7 anos sem apertar o botão da câmera. E os últimos 2 anos transformando toda aquela massa crítica que eu havia acumulado em histórias, imagens e textos. E foi isso que eu fiz. E aí, no ano de 2014 e 2015, eu fiquei em campo, viajando, fotografando. Eu parei minha vida só para fazer isso. E lancei o livro em 2016. Então, eu acho que o documentarista tem que respeitar esse timing dos projetos. Só que você tem que ter a tranquilidade de compreender que esse timing às vezes pode levar 3, 4, 5, 6, 10 anos, 20 anos. Às vezes vira um projeto de uma vida. E assim, claro, a gente quando lida com esses números, com esses termos, projeto de vida, projeto de uma década, isso soa como algo meio surreal. Então, por isso que eu tenho uma convicção que um projeto como esse, Augusto, é algo que eu vou fazer uma vez na vida, cara. Eu acho que eu não vou fazer nada parecido ao Rinoceronte de novo. Eu tenho outros projetos de outros temas agora aqui em andamento, mas projetos que eu consigo resolver em questão de meses e de poucos anos. Agora, falar assim, a cada 10 anos eu vou entregar um projeto, no caso do Rinoceronte foi o que eu precisei. Isso mostra ali também todo o processo que existe por trás da produção de uma obra assim, né, documental, de contar uma história. Às vezes as pessoas pegam o livro, acham que aquele ali foi executado em 2, 3 anos, e pelo que você falou aí, foram 7 anos de planejamento, né, muita coisa, até você conseguir ir para campo pela primeira vez e fotografar. Depois tem todo o processo de edição, de captação de recursos. Não é um processo simples, né? Não tem dúvida. A quantidade de e-mails que você acaba trocando e visto que você tem que acabar emitindo e dinheiro que você gasta pra caramba, dinheiro que você perde com fotos que deram errado, é de uma complexidade, chega a ser uma coisa até meio injusta, chega a ser até um pouco ingrato, mas como todo projeto de longo prazo, isso faz parte. No início eu ficava assustado, deprimido, não sabia o que fazer, e hoje eu vejo que é assim. E aí, conversando com alguns amigos meus documentaristas, eu vejo que é por aí mesmo, não tem jeito, não existe roteiro na hora de você tentar roteirizar um projeto como esse. O roteiro ele vai sendo escrito um dia após o outro. Certo. E você começou a contar aí no início sobre essa primeira viagem que você fez ali para a África, e você estava numa atividade que não tinha nada a ver originalmente com a ideia do rinoceronte, mas uma cena em especial te chamou a atenção e foi o clique ali para você começar a elaborar esse assunto, né? Como que foi esse início, assim, de você passar dessa ideia inicial que você tinha, ou seja, alguma coisa que te trouxe incômoda ali, né? Você viu que a situação dos rinocerontes era complexa. Como que foi esse processo de tirar isso do campo das ideias e transformar num projeto que hoje é um livro? Eu acho que eu tenho
eu estava com as antenas ligadas, eu estava com o coração aberto, eu não estava buscando um tema, mas o tema aconteceu diante dos meus olhos. Eu acho que compete ao fotógrafo você, a partir uma faísca, de uma possibilidade, de uma ideia para um tema, de um projeto, você começar a empreender. Então, assim, passado esse período inicial aí que envolve um pouco de reflexão, criação, imaginação, você inventa um título e papapá, passado isso você tem que empreender, correr atrás de patrocínio, e aí começa uma parte meio, vamos dizer assim, burocrática, administrativa, para você transformar tudo isso em realidade. A nossa audiência, quem está assistindo, deve imaginar que fazer um livro desse é caro, é complicado, é demorado, você tem que fazer um gerenciamento de erro muito grande, ver se tudo está saindo conforme você quer, para que no final todo esse teu esforço se converta num produto de qualidade, né? Eu penso assim, eu acho que o fotógrafo, de tanto querer incrementar o seu workflow, às vezes ele se passa por um cara demasiadamente detalhista e chato e tudo mais, mas é natural. A gente não me vejo como uma pessoa chata, detalhista, mas quando você se vê trabalhando num livro, você quer que ele fique bom, e o processo de impressão é complicado. E eu fiz um negócio também, Augusto. Eu lancei esse livro no início de 2016 e eu fiquei 1 ano e meio divulgando esse trabalho. 1 ano e meio. Então foi muito tempo, né? Vai sair no Fantástico da Rede Globo agora. Levei para o programa do Jô Soares quando existia na Rede Globo, eles me entrevistaram. Saiu na revista National Geographic Brasil. Então, onde eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema, para mim era um fórum para tornar o alcance das nossas ideias e da nossa mensagem conservacionista algo mais poderoso e mais amplo. Legal demais. E falando mais profundidade assim sobre a filosofia do livro, né? Qual que era o objetivo ali por trás? Qual que era a ideia que você queria utilizar ali para conduzir essa narrativa visual, para contar essas histórias? Qual que era a cara desse livro da Jornada do Rinoceronte? Você tinha isso claro desde o início? Conta um pouco pra gente sobre esse processo. Eu não tinha clareza do início. Eu tinha clareza do que eu não queria. Eu não queria fotografar o animal de longe. Eu queria que fosse um livro bastante humano e que fosse um livro bastante delicado, sabe? Que fosse um livro bastante pessoal, bem íntimo, com a minha visão íntima, declarada, escancarada ali nas páginas, das minhas impressões, das minhas reflexões, dos meus dilemas pessoais enquanto eu fiz o livro. Eu pensei nesse trabalho, Augusto, como um grande diário. Um diário do que eu pensava ao longo dessa minha investigação, para que ele se tornasse mais uma peça íntima de uma interpretação a respeito de um tema de uma pessoa, no caso eu, autor, sobre um assunto que já era recorrentemente tratado por outros fotógrafos, pela imprensa. Então, assim, a minha filosofia foi: deixa eu fazer do meu jeito, fazer sinceramente, fazer delicadamente, que as fotos e as histórias virão aos poucos, né? Então, com me libertando de qualquer tipo de ansiedade e tentando incorporar uma reflexão mais aprofundada, a minha mensagem, que era muito simples, que era proteger rinocerontes e conversar sobre a nossa insensatez, sobre a imbecilidade humana diante do mundo e da natureza, eu queria fazer isso de uma forma honesta, singela, elegante, fluida, e eu tentei incorporar todos esses elementos no livro. Tá certo. E pensando agora pelo lado pessoal do fotógrafo, como que esse processo de produzir o livro da Jornada do Rinoceronte, como que trabalhar com esse tema tão delicado da extinção global dos rinocerontes te atingiu como fotógrafo, como contador de histórias? Como que isso te mudou, como que isso mexeu com sua percepção sobre conservação da biodiversidade?
que você pode contar para a gente sobre isso? Pessoalmente, hoje eu conheço muito mais assuntos ligados à conservação do que antes. Eu me tornei uma pessoa mais sensível a esses temas, mais aculturada com relação à complexidade das coisas do nosso planeta. Procuro sempre me atualizar, porque por mais que já tenha publicado o livro, estou sempre procurando ler, me atualizar a respeito. Eu acho que eu devo ter me tornado um fotógrafo melhor depois no final dessa história. Eu aprimorei muito o meu texto também, cara. É algo que eu quis fazer racionalmente, eu incorporei isso no trabalho. Fiz textos longos, alguns longos até demais, e não abri mão deles, e eu assinei os textos também. Então, no início do livro eu escrevo lá fotografias e anotações de viagem, que é aquela coisa, como eu falei, de um diário em tempo real, com anotação de rodapé de página mesmo. Então, a minha ideia sempre foi essa. Eu curto muito abordar a fotografia dessa forma, eu compactuo muito dessa maneira de se produzir narrativas. Interessante. Legal demais. E dá para ver aí que durante esse processo, né, de produzir, então não era simplesmente ir para o campo, você tinha seus relatos pessoais ali, né, que você anotava num diário, igual você falou, num rodapé, e isso depois ajudaria a construir toda essa narrativa que você apresentaria depois. No início eu anotava menos, aí eu comecei a anotar mais. Então esse negócio de você ter sempre um bloquinho com uma caneta, antes era algo secundário para mim, aí passou a ter a mesma importância que a fotografia. E hoje é um livro com muitos textos. É um livro que... E assim, quando eu imprimi, é um livro que não é grande, é um livro pequeno. Não é aquele livro de mesa pesadão que fica lá e ninguém encosta. Não, é um livro gostoso de ler, é um livro leve, sabe? Ele tem bastante páginas, é um livro espesso, mas é um livro... O papel dele é um papel italiano chamado Garda, é um papel bastante leve. Então é um livro assim que você pode colocar embaixo do braço, colocar em cima da perna, pode levar no avião, pode colocar dentro da mochila, e é uma leitura de parque, é uma leitura de dia a dia. Eu gostaria que fosse uma leitura bastante agradável, bastante ilustrativa. Interessante. Isso aí já como uma estratégia de comunicação também, de facilitar o acesso das pessoas à informação, isso foi planejado para isso? Então, eu não consigo chamar isso de estratégia. Isso foi uma decisão editorial que eu tomei alguns meses antes de imprimir. Então, eu estava prestes a entrar em gráfica, eu falei, olha, eu quero que o livro tenha essas dimensões, seja mais ou menos assim, e foi uma aposta que eu fiz. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto. Eu acho que o formato dele ficou interessante, é uma proposta diferente. É um livro, você vê até mesmo em termos de design, eu não coloquei o título na capa. Eu não queria que fosse aquele livro com aquele escrito grande na capa. Ele tem sempre pequenas anotações com a letra bem pequena. Então é um livro discreto, um livro contido. É um livro bastante contido para tratar de um tema bastante urgente. Legal. Uma das coisas que eu pude notar ao ler o seu livro, que eu achei interessante também, é que você coloca o elemento humano de forma bem forte também, né? Como você mesmo falou no início da entrevista, que é uma coisa que sempre te chamou a atenção, mas na jornada do rinoceronte dá pra gente ver como que você inseriu o elemento humano ali na questão. E eu acho importante a gente tratar desse assunto quando a gente fala de conservação, porque não tem como mais a gente manter aquele discurso da natureza sem o homem, né? De tirar o homem da questão. Até porque se foi o homem que gerou o problema, ele tem que fazer parte dessa solução, né? E eu acho interessante porque eu pude observar isso na sua obra, que você traz isso e você mostra não somente assim, o lado negativo que existe com relação à caça dos rinocerontes, mas também a história por trás daquelas pessoas e o que levou elas a chegar até aquela realidade complexa, né, de caça e de se submeter a situações muito difíceis às vezes por um suposto troféu, né? Não, isso é verdade. Não dá para separar as coisas. Eu acho que se o homem tem a capacidade de destruir, é dele também a capacidade de proteger.
se nós atribuímos ao homem essa força destruidora de aniquilar a natureza e os animais, e muitas das vezes com bastante sentido e bastante razão, e isso de fato acontece, e a culpa é exclusivamente do homem, como no caso dos rinocerontes, eu não gosto de demonizar a espécie humana, como a gente vê por aí também. O homem é ele também quem protegeu. E se o rinoceronte já passou por momentos mais difíceis. Na Índia, por exemplo, no Parque Kaziranga, início do século XX, só existiam 12 indivíduos, 12 rinocerontes. E hoje tem 2.500. Da espécie. O parque inteiro de Kaziranga só tinham 12 indivíduos e hoje tem 2.500. Então, nós comunicadores, nós fotógrafos, a gente tem a tendência de sempre apontar como o homem é capaz de destruir. Mas assim, o exemplo de Kaziranga é uma prova de que o improvável é possível. Essa reabilitação das populações é algo que com conhecimento, boa vontade, com consciência, com tecnologia, com dinheiro e com boas práticas aplicadas, com boa vontade, dá para se resgatar populações, tirando-as da situação de extinção. E esse mérito é do homem, é do mesmo homem que destrói. Uhum. E é importante aí a gente reconhecer a história por trás dessas pessoas também, né? Como você mostra bem no livro. O caçador do rinoceronte, a pessoa que está indo ali atrás do chifre do rinoceronte, ela não está ali à toa, né? Isso tem um motivo, existe um mercado por trás e às vezes é algo muito maior do que o próprio caçador que está ali, né? Existe uma pressão mundial aí do mercado negro enorme para que isso aconteça. Então eu acho interessante porque você conseguiu expor nesse trabalho toda essa conjuntura que leva à extinção dos rinocerontes, né? E não só a culpa do sujeito pobre, em situação social muito complicada que está ali praticando a ação, né? Concordo. Deixa eu só colocar o seguinte, no caso eu consegui mostrar isso no livro, os dois lados da moeda. Por quê? O rinoceronte está sendo guiado a uma extinção rápida e assustadora e tenebrosa porque existem os que se preparam para matar, existem o mercado consumidor que está lá com dinheiro para consumir o chifre, os atravessadores, ou seja, a cadeia mafiosa para se praticar essa ilegalidade de tráfico de animais e de partes de corpo de animais cujo comércio é ilegal e proibido e tudo mais. Isso, no caso do rinoceronte, essa cadeia está completíssima, Ela funciona com um êxito bastante significativo e que mesmo em detrimento dos investimentos de organizações não governamentais e governos e mesmo de pessoas e dos países, essa guerra é uma guerra difícil de ser vencida. Então é muito fácil você perceber os dois lados, os que querem matar e os que querem proteger. Isso é bastante nítido. Eventualmente tem aquela linha ali da corrupção, que a gente conhece isso bem no Brasil, porque esses lados são muito sedutores, isso envolve muito dinheiro. O cara entra numa reserva onde tem um rinoceronte, ele entra pobre e ele sai dali com o chifre na mão, ele sai rico, ele sai milionário. Ele entra pobre e sai milionário. Então é uma sedução muito grande. O cara sai de lá e vai para a concessionária de carro com a roupa do corpo ali para poder comprar o carrinho dele no primeiro dia de caça. Então é um contexto bastante complexo que envolve um nível ali de ganância e de complexidade social muito grande. O que a gente está tentando fazer é daqui de fora, de um olhar um pouco mais desenvolvido, a gente tentar encontrar significados nisso aí, os lados dessa história, quem são os agentes dessa história. Eu não gosto nem de falar em personagens, porque o documentário não é uma ficção, então não são personagens, são pessoas de verdade. Então eu lido com as pessoas que eu fotografo como pessoas de verdade, não chamo elas de personagem.
E assim, e como tem o caçador é uma figura recorrentemente demonizada, né? Aquele cara, todo mundo nas redes sociais fala, pá, tem que morrer e tal, tem que. E o cara tem uma história de vida desgraçada, geralmente, tá ali totalmente seduzido e corrompido pela ganância, tá cego pela ganância. E na maioria dos casos, ou o caçador ele sabe que ele vai ter uma vida breve, ele vai terminar preso, processado, ferido ou morto, exatamente igual aos animais que ele sempre matou. Interessante porque isso é uma realidade que tem um paralelo com o que a gente vê no Brasil, né? Com as madeireiras, principalmente em regiões mais isoladas, na Amazônia, no interior aí do Cerrado, da Caatinga também. Não só madeireiras, mas também com relação à caça, né? Muitas vezes são pessoas humildes, sem perspectiva de crescimento algum e que aquilo acaba virando a única perspectiva para que a pessoa tenha algum tipo de ascensão na vida, né? Então é complexo, né? Não é simplesmente atacar a pessoa que está realizando o ato de matar um animal ou de cortar uma árvore, porque isso faz parte de uma conjuntura social muito maior que envolve diversos fatores aí, né? Com certeza, com certeza. O cara ele entra lá, você falou tudo, eu concordo com tudo que você falou. Ele entra numa noite para conseguir um dinheiro ilegal, em um montante absurdo que ele jamais poderia imaginar na vida, mais do que muitas vezes uma geração inteira dele ganhou na lavoura, o cara consegue em algumas caças. E no caso do rinoceronte, esse absurdo, essa disparidade, ela é recorrente. Então esses caras estão enriquecendo muito, por isso que matar rinoceronte virou algo tão lucrativo. Os homens enriquecem para torrar o dinheiro ali com bebida, com carros e tudo mais, para gastar um dinheiro sujo de sangue, e quem paga o pato disso aí são os animais que estão cada vez menos numerosos, sofrem, é uma morte dolorosa, geralmente esses animais eles morrem não só com o disparo do tiro, mas os poucos que sobrevivem, eles têm uma morte, eles passam por períodos assim terríveis de sangramento e desidratação e infecção. Então poucos sobrevivem, sabe? Os que sobrevivem são verdadeiros sortudos, mas é uma tragédia muito grande ver o desespero e a dor que são esses momentos finais de vida desses animais que sucumbem. E na verdade, depois de ter tomado um tiro, ter tido uma parte da face arrancada, você ficar lá chorando, gritando numa poça de sangue no meio de uma savana, convalescendo ali e esperando a morte chegar. Quando essa morte chega, cara, é como se fosse um alívio para um animal moribundo. É uma questão complicada aí, né, como você expôs bem, que envolve um sofrimento gigantesco desses animais e toda uma conjuntura social que não é limitada aos moradores locais, aos caçadores, né, ela tem extensão no mundo inteiro porque existe um mercado que alimenta isso. Agora, considerando toda essa questão, todo esse problema de que a gente está falando, como que você acha que a fotografia, a documentação, a contação de histórias, ela pode ajudar nesse tipo de mudança? Ela pode ajudar a gente a provocar mudanças na sociedade, nos problemas que a gente enxerga? Como que você enxerga esse ativismo com a fotografia? A fotografia tem uma inércia, ela, ela dificilmente ela passa. Se a fotografia é boa, se a fotografia é bem feita, ela ecoa como você jogar uma pedra num lago. Aquelas ondas elas demoram para se dissipar e elas ficam ecoando dentro daquele lago. Então a fotografia tem essa força. A fotografia é uma ferramenta de conservação muito boa, até mesmo em detrimento de outras formas de se comunicar. Às vezes a pessoa ela não é alfabetizada em algum idioma, alguma língua, mas ela consegue entender uma fotografia. Às vezes o cara
para assistir um filme, para assistir um documentário, ele precisa ali de uma televisão, ele precisa de um equipamento, ou se é um DVD e tudo mais. A fotografia não, a fotografia ela é a mesma no universo digital, ela é a mesma no mundo impresso, ela pode ser colada numa parede, ela pode sair numa revista, ela pode ser impressa, você pode carregá-la na mão, você pode carregá-la no seu celular. Então a fotografia é uma das mais poderosas ferramentas para unir o pensamento entre homens. E eu acho que compete ao fotógrafo a responsabilidade de escolher sobre o que falar. Sobre o que falar. Sim. E num mundo carente de cultura de conservação como temos hoje, o conservacionismo é um tema muito importante e muito urgente para a gente tratar hoje em dia. Sensacional, Érico. Concordo plenamente com tudo que você falou. Também acho que a fotografia é uma linguagem extremamente democrática, né? O entendimento dela pode ser muito mais fácil para as pessoas do que outros tipos de linguagem. Então, estou totalmente de acordo. Assim, acho que é uma ferramenta fantástica. E para a gente concluindo o nosso papo, para as pessoas que têm interesse de fazer a diferença, para as pessoas que querem usar a documentação, têm vontade de contar histórias também, para as pessoas que enxergam problemas ambientais ali nos contextos locais delas, né, na vizinhança, na sociedade, nos locais onde elas vivem. Como que você acha que essas pessoas podem fazer a diferença ali, que queiram usar a documentação, a fotografia? Como que você acha que elas podem plantar uma semente ali para mudar as pessoas? Eu acho que se você tem um aparelho celular que faz fotos e você se sente indignado ou tocado com alguma coisa que está no seu entorno, você já tem uma ferramenta para contar suas histórias. Você não precisa estar indignado para contar, você tem que estar minimamente tocado, sensibilizado. Então, a fotografia ela nasce dentro do indivíduo. Se o indivíduo não tem interesse em fazer nada, se ele não tem interesse em contar uma história, claro que essa história não vai sair do plano das ideias, não vai sair do papel, ela nunca vai acontecer. Mas assim, começando com o celular, às vezes as pessoas acham que precisa de um super equipamento fotográfico para fazer um trabalho de qualidade, mas não. Os celulares, esses smartphones hoje em dia são ferramentas de contar histórias fantásticas. E as redes sociais, especificamente, eu diria o Instagram. O Instagram é uma rede social que é uma empresa privada, é uma comunidade que tem suas regras próprias e tudo mais, mas é gratuita e tem um processamento e um volume de imagens, tanto fotos como vídeo, diário, que é uma coisa impressionante. Acho que o Instagram ele conquistou uma grande lacuna na comunicação humana que muitos meios de comunicação tentaram ao longo de alguns séculos e que o Instagram conquistou isso ao longo de poucos anos em atividade. Então, você contar a sua história, escrever algum texto, produzir uma grande fotografia, por mais que não seja um arquivo de muita qualidade, posta nas suas redes sociais com bastante critério, não é sair postando tudo não. Pensa antes de postar, dá uma tratadinha, coloca os filtrinhos lá na sua foto, você está começando o seu documentário fotográfico pessoal. Ah, legal demais. E então a gente vê que não precisa de ter um equipamento caríssimo, você não precisa de fazer um investimento inicial de milhares de reais. Com o próprio celular, você consegue fazer a denúncia dos problemas que você vê, né? Você consegue provocar mobilização. É isso aí, concordo totalmente. Você falou uma palavra legal, que é esse ativismo. Eu acho que se nós temos que nos manter ativos hoje, são para temas pertinentes à humanidade. Legal demais. Eu acho que nesse contexto, Érico, é interessante a gente pensar em viralizar esse tipo de conteúdo, né? Como você falou aí, porque a gente vê um volume gigantesco do que a gente chama de memes, né? Esses compartilhamentos aí de coisas engraçadas que as pessoas fazem o tempo inteiro, e a gente podia pensar em tentar viralizar outro tipo de conteúdo também, né? Que não só humorístico, mas que traga uma reflexão, que provoque uma mudança de postura das pessoas. Eu acho que isso é uma ferramenta importante para a gente pensar na conservação hoje também. Sim, sim. Mesmo quando você fala nesses memes, nessas viralizações de piadinhas pela internet, a grande maioria delas está calcada numa fotografia.
Então são fotos nesse caso fotos engraçadas, mas assim, se você tiver uma boa fotografia, a rede social é o primeiro e melhor caminho, não custa nada, é de graça, é ambiental, é sustentável, quer dizer, a gente não precisa cortar árvore nenhuma, é uma coisa simples, é uma coisa rápida, e eu acho que o fotógrafo, Augusto, tem que manter em mente qual que é a sua mensagem, sabe? O que o cara quer falar e por quê? Você está baseado em quê? É alguma ideologia? É alguma reflexão muito íntima sua? Divide com as pessoas, eu acho que a ideia é essa. Ah, interessante. Então, não somente produzir o conteúdo, mas também ter uma pergunta por trás, né? Ter algo que te motive a fazer aquele trabalho especificamente. Exatamente. Qual que é a sua mensagem para o mundo? É uma pergunta que nós, produtores de histórias, contadores de histórias, temos que manter sempre em mente. O que você tem para dizer para o mundo e por quê? Érico, sensacional. Eu acho que nesse bate-papo deu para aprender muito, assim, não só sobre o processo de produção de uma obra, sobre o processo de contar uma história que envolve vários fatores bem complexos aí, mas também sobre a atuação desse profissional para a conservação, né? O papel da contação de histórias para a conservação da biodiversidade. Então, estou muito grato por você ter aceito o nosso convite, por topar de participar aqui e expor um pouco do seu trabalho, da sua experiência com a gente. Cara, eu que agradeço, o prazer foi todo meu e conte sempre comigo, viu? Um abração para todo mundo aí. Ótimo, muito obrigado. Pessoal, nos acompanhe aí, a gente vai continuar postando conteúdo sobre fotografia e conservação. Em breve a gente tem novas entrevistas e outras histórias também que mostram para a gente sobre como que ferramentas alternativas, como a fotografia e a documentação, podem ser importantes para a conservação da biodiversidade. É isso, até mais.